presença de todo mundo, né? Estou muito feliz da gente estar conseguindo fechar o seminário com uma discussão tão central quanto essa, ainda mais acompanhada pela Virgínia, que é extremamente responsável pela minha escolha de batalhar por uma saída anticapitalista e revolucionária para a opressão sexual e de gênero. A gente está aqui entre algumas companheiras e companheiros, e entre nós várias sapatanas, várias travestis, várias trans, várias bissexuais, umas hétero também. E eu acho que é bem central a gente começar essa discussão resgatando um questionamento que a Diana Assunção faz no prólogo Amor e Revolução, do livro Mulher, Estado e Revolução, da Wendy Gordon, que ela vira e fala assim: é possível emancipar as mulheres dentro do capitalismo? E ela responde que isso é diretamente uma utopia, acreditar que é possível a emancipação enquanto as condições de exploração de uma massa feminina ela se mantêm, e que por isso é necessária uma estratégia revolucionária. E o que a gente quer debater aqui hoje é sobre a centralidade de uma estratégia revolucionária para emancipar as LGBTs, e o que tampouco é possível nos marcos desse sistema produtivo, o que é expresso cruelmente pelos índices de assassinato absurdos que ainda existem nas pessoas LGBT, e da nossa existência seguir ilegal em mais de 70 países a nível internacional. Também se expressa na marginalização das pessoas trans na prostituição, na gente ser a cara do telemarketing e do trabalho invisível e mais precário, né? E para fazer isso, a gente quer recorrer ao materialismo histórico dialético, e por isso eu vou partir de uma reflexão que um cara que chama John DeMille desenvolve. Ele faz uma reflexão justamente a partir do materialismo histórico dialético de quais que foram as bases para a criação da identidade que no texto dele chamada gay no capitalismo. Ele é professor de História e de Estudos de Gênero na Universidade de Illinois, nos Estados Unidos, e ele é autor desse artigo emblemático que trata justamente do capitalismo de identidade gay, que é de 1993. E nesse artigo ele se coloca um objetivo que é debater com o movimento pela liberação sexual que existiu e se concretizou nos anos 70 nos Estados Unidos, e cujo impulso possibilitou, inclusive, com que milhares de pessoas deixassem de viver uma vida dupla ou escondida, mas se colocassem abertamente. E que teve, na verdade, um refluxo a partir de uma ofensiva burguesa muito forte nos anos 80 e também da AIDS, que a Virgínia vai desenvolver mais adiante, e que fez com que, na verdade, nesse fluxo e refluxo, vários mitos se desenvolvessem e que ele considera que precisam ser revisitados e que as LGBTs precisam ter direito e precisam se apropriar da sua própria história para pensar como batalhar pela sua liberação, como batalhar pela sua emancipação, para conseguir chegar numa perspectiva capaz de transformação. E naquele momento, o resultado desse processo era fazer com que muitos acreditassem que um saindo do armário depois do outro, com cada vez mais gente saindo do armário, a LGBTfobia seria superada. E que isso fosse simplesmente uma resposta e que, na verdade, se tivesse uma visão da história de que existiu o Stonewall, existiu o que foi o começo dessa mobilização, como um começo, efetivamente, da mobilização em torno da sexualidade, da liberdade sexual e de gênero, como se, inclusive, o passado anterior disso fosse um sem fim, assim, de opressão sistemática, equivalente, terrível e contínua, e o que faz com que não fosse possível enxergar, de fato, o processo histórico que possibilitou a existência das LGBTs. Assim como também borra a possibilidade de superar definitivamente a LGBTfobia. Esse era o primeiro mito com o qual ele queria debater. O segundo mito era que os homossexuais sempre existiram durante a história, como se não existisse uma diferenciação entre o que é ter um comportamento não heteronormativo e efetivamente o desenvolvimento de uma identidade e criações de comunidades. Porque isso, na verdade, fazia com que não se enxergasse o quanto o desenvolvimento das forças produtivas no capitalismo foi determinante para a possibilidade de existirem as comunidades não heteronormativas. Bom, então vamos entrar mais na discussão dele mais concretamente. Assim. Eu acho que uma coisa que vale bastante a pena anteceder a isso é que em todas as sessões desse seminário, em especial na última e na primeira, a gente retomou as transformações sociais que possibilitaram a criação das bases do antagonismo de classes,
que também foram as bases para a opressão às mulheres e do próprio sistema capitalista com o advento da propriedade privada. A gente fez isso sempre retomando o livro do Engels, A Origem da Família, da Propriedade Privada e do Estado, que justamente pega um questionamento em relação às condições de vida da mulher e o que ocorre e insere naquilo que, para o materialismo histórico dialético, determina a vida imediata, que é justamente a produção e a reprodução da vida. E isso possibilitou localizar a origem histórica do patriarcado, já que existiu uma mudança profunda entre uma vida comunal e interdependente dentro das famílias, sem excedente de produção, que por dentro de um longo processo histórico, inclusive com a criação desse excedente de produção, e que inclusive encontrou resistência, fuga e revolta nas mulheres, como não podia deixar de ser, criou a divisão do trabalho entre aqueles que administrariam o excedente e aqueles que o organizariam materialmente, possibilitariam a existência dele material. E que fez com que esse excedente dependesse justamente de existir uma linhagem exclusiva daquelas que eram responsáveis pela reprodução da vida, instituindo a monogamia, que é inclusive descrita pelo Engels como a grande derrota do sexo feminino. Inclusive fazendo uma comparação entre o que era a instituição enquanto praticamente o primeiro contrato de trabalho em torno da monogamia e o que era o aprisionamento das mulheres. Inclusive, o Engels ele chega a descrever justamente que as mulheres são submetidas a serem escravas da luxúria do homem e um mero instrumento para a produção de filhos. E essa localização de subordinação das mulheres à família é, inclusive, o que até hoje permite com que sejamos nós as que recebemos os menores salários, que passamos pelas piores condições de exploração, assim como é determinante para que os capitalistas possam seguir extraindo lucro também do trabalho doméstico, pelo qual as mulheres são largamente responsáveis. Inclusive fazendo com que tem uma citação que é muito forte do Engels, que fala justamente que para garantir essa fidelidade, para que a linhagem seguisse, a hereditariedade da herança se mantivesse, a paternidade, a mulher era entregue sem reservas ao poder do homem e que quando esse a matasse, ele não faria mais do que exercer o seu direito. Então, acho que é muito central vincular essa transformação do modo de organização da sociedade, o quanto isso impôs essa derrota histórica às mulheres, ao sexo feminino, e criou uma nova dinâmica, inclusive, do modo de produção de conjunto e das famílias, e refletir, na verdade, o quanto isso está vinculado à implementação do trabalho assalariado e de deixar de existir, na verdade, uma produção interior à comunidade de velas, de roupas, de utensílios, para autossuficiência, para autossobrevivência, e passar, na verdade, a existir uma operação de excedente que deu origem ao que seria o trabalho assalariado. E, na verdade, o John Emilio ele vai analisar esse processo para refletir que justamente a criação do trabalho assalariado é o que dá bases materiais para que as pessoas possam efetivamente viver a sua não heteronormatividade, de forma profundamente precária, muitas vezes, mas, ao mesmo tempo, o capitalismo ele engendra, ele tem uma dialética entre engendrar a não necessidade da família com as necessidades anteriores de autossuficiência, ao passo que constrói toda uma necessidade moral da existência dessa família. Vou citar um trechinho rapidinho do John Emilio que vai expressar um pouco dessa mudança. A expansão do capital e a extensão do trabalho assalariado operaram uma profunda transformação da estrutura e das funções da família nuclear, a ideologia da vida familiar e o significado das relações heterossexuais. São essas as mudanças na família que estão mais diretamente ligadas ao surgimento de uma vida gay coletiva. Então, eu acho que é bem central conseguir enxergar o quanto, ao passo que o comportamento não heteronormativo ele foi registrado em todo o tempo que a humanidade existiu, seja a gente pensar nos indígenas estadunidenses com a dupla alma, que tipo, hoje a gente poderia entender enquanto travestis, ou até mesmo a questão em relação aos gregos e as relações homossexuais, etc.
Mas, na verdade, pela primeira vez na história, era possível ter um desvencilhamento, ainda que nessas condições precárias, da vida familiar e, a partir do trabalho assalariado, buscar viver com os seus parceiros e ter essas primeiras relações não heteronormativas em comunidade. Só que isso coloca uma necessidade para o capitalismo, que é transformar o que era uma condenação moral do dogmatismo da igreja, e que perdurou e existe até hoje, e a gente sente na pele até hoje, em medidas legais e sanitárias concretas sobre o sistema capitalista. E é nessa encruzilhada que o capitalismo insere as LGBTs desde a origem, que é justamente a possibilidade de existência enquanto identidade, a partir do trabalho assalariado, e a perseguição da sua existência por meio da defesa da família e, inclusive, do aprisionamento e dos questionamentos resultantes dele. Aí o João Demille ele vai desenvolver essa reflexão. Ele vai falar assim: quando o trabalho assalariado e a produção passaram a ser socializados, foi possível liberar a sexualidade do imperativo da procriação. Ideologicamente, a expressão heterossexual chegou a ser meio de estabelecer a intimidade, promover a felicidade e experimentar o prazer. Ao despir-se de sua independência econômica e reforçar a separação entre sexualidade e procriação, o capitalismo criou as condições que induziram alguns homens e algumas mulheres a organizar sua vida pessoal em torno de sua atração erótico-afetiva por pessoas do seu próprio sexo. O capitalismo tornou possível a formação de comunidades urbanas de lésbicas e gays e, mais recentemente, a formação de uma política baseada na identidade sexual. Não havia simplesmente um espaço social no sistema de produção colonial que permitisse a um homem ou a uma mulher ser gay. A sobrevivência era estruturada em torno da participação em um núcleo familiar. Acho que isso consegue elucidar bastante, né, o que eu estava colocando. E, justamente, o capitalismo ele depende objetivamente de dois elementos que tocam profundamente a existência das LGBTs, né? Por um lado, eu acho que a gente, inclusive, já citou várias vezes também a Rosa Luxemburgo durante o seminário, pela ideia do capitalismo ser um sistema de discriminação na exploração, ao mesmo tempo que é de exploração sistemática de toda forma de exploração, de opressão. Então, a opressão ela é lucrativa porque ela cumpre um papel brutal de divisão da classe trabalhadora e ela dá justificativas para menor remuneração e para condições de trabalho cada vez mais degradantes. Por outro, o movimento ideológico que é realizado para colocar a centralidade na família e o fato do sistema capitalista manter essa obrigação da reprodução da vida e cuidado das crianças numa esfera privada das mulheres, para a responsabilidade da criação de uma nova geração cuja força de trabalho vai ser expropriada, fez com que as LGBTs se transformassem nos grandes bodes expiatórios das famílias, as grandes inimigas das famílias. Eu acho que é bem concreta materialmente essa tese que o João Demille coloca para pensar justamente essa dialética que existe e que, inclusive, eu imagino que para quem pensa justamente a situação das LGBTs no capitalismo, acaba sendo bastante concreto. Inclusive, depois ele vai desenvolver, numa entrevista que ele dá para a Sherry Wolf, que é autora de um livro que chama Socialismo e Sexualidade, que é bastante interessante também, que eu vou usar alguns elementos, e ele coloca, inclusive, toda uma discussão em torno de como essa possibilidade de vivência dessa identidade gay se desenvolve a partir das condições materiais concretas que estão colocadas para as pessoas, então que não é como se agora todo mundo consegue tranquilamente viver a sua identidade, mas o quanto, inclusive, a situação, isso significa que naquele momento mais homens que mulheres podem se assumir, mais brancos que negros podem se assumir, mais nativos do que imigrantes podem se assumir, e em especial na classe média isso se expressa com bastante força. A Vir vai defender, vai desenvolver mais, inclusive, toda a discussão em relação à centralidade da luta contra o sistema capitalista para lutar pela emancipação das LGBTs, no sentido do que é não sei, minimamente ironia, mas a dualidade que a gente vive hoje, inclusive, entre o que é produção cultural LGBT hegemônica, o quanto aparece fortemente a existência das LGBTs, de ser quase impossível dizer que a gente não é visível no mundo que a gente vive, combinado com ser LGBT ser passível de pena de morte em 13 países ainda.
que é a expressão justamente dessa hipocrisia. Mas o que eu acho que é muito, muito importante é resgatar justamente o quanto, na verdade, historicamente, desde a possibilidade da vivência dessas identidades, o marxismo revolucionário cumpriu um papel de defender intransigentemente esses setores. E no sentido de tanto possibilitar as ferramentas teóricas para entender como se desenvolveu essa opressão, para pensar como destruir ela, quanto, combinado com isso, pensar qual que é o resgate histórico que a gente tem que fazer para reivindicar e poder ter direito à nossa própria história. Assim. Tanto nessa dialética de encarar essas contradições que a gente vê e abrir caminho para uma existência que não seja determinada justamente pelo órgão sexual e pela reprodução, né? Partindo também, assim como o debate em relação à questão da mulher, da necessidade de abolição da propriedade privada. E sem querer, tipo, transformar isso numa tarefa fácil ou simples, mas sim cientificamente essencial, assim. Eu acho que ajuda a gente voltar um pouco no tempo, em especial no que foi o pós-Primavera dos Povos, na segunda metade do século XIX. Quando o desenvolvimento das forças produtivas está bastante intenso, e em especial na Alemanha, tem um questionamento muito duro em relação ao artigo 175 do Código Penal, que é um artigo que é exclusivo, que, na verdade, junto com o ataque aos pederastas, aos pedófilos, coloca a proibição da existência da homossexualidade. E o Partido Social Democrata Alemão, que naquela época era o principal partido operário internacional, ele se coloca na linha de frente de defender aqueles que são atacados por esse artigo. Como, por exemplo, Jean-Baptiste von Schweitzer, que foi preso em 1862 por 2 semanas e ele perdeu o direito de advogar, de seguir trabalhando na sua profissão, porque ele estava passeando com um companheiro num parque. E foi esse o primeiro fato que gerou posicionamentos mais definitivos, assim. Eu acho interessante pensar, e na primeira sessão a gente falou disso também, da atuação consciente da Igreja Católica para impedir o direito ao aborto, em especial a partir do Papa Pio IX, em 1869. A questão é que, ao mesmo tempo que essa medida foi tomada pela Igreja Católica em relação ao aborto, eles também passaram a atacar a existência dos homossexuais com mais veemência, né, mais decididamente, e também impor o celibato, né? Então, a gente estava num momento onde, justamente, pela transformação do desenvolvimento das forças produtivas, a Igreja Católica perdia um tanto do seu protagonismo e buscava recuperar ele, levando adiante toda a perseguição às mulheres que abortassem, ou às pessoas gestantes que abortassem, e aos homossexuais, LGBTs, mais em geral, assim. É engraçado também, porque a gente fica com essa ideia de que isso sempre existiu, quando, na verdade, o próprio termo homossexualidade também foi cunhado nesse próprio momento, nesse próprio ano, em 1869, por um físico austro-húngaro que chamava Karl Maria Bencker. E ele era parte, na verdade, daqueles que, inclusive, debatiam que a homossexualidade não poderia ser punida, mas não por defesa da livre sexualidade, mas, na verdade, por vincular a homossexualidade a uma condição física, a uma condição biológica, e que deveria, na verdade, ser tratada e não punida necessariamente. Como se a homossexualidade fosse algum tipo de insanidade, inclusive. Essa visão ela também estava presente no primeiro estudo que foi publicado sobre homossexualidade, que chamava Sexual Inversion, do Havelock Ellis, em 1897. Esse é também o ano onde é fundado o Comitê Científico Humanitário na Alemanha, e é muito, muito viva a discussão, ainda que, inclusive, tenha várias contradições em torno do conteúdo dessa discussão e desse comitê, defendendo um terceiro sexo e tudo mais, que eu não vou entrar mais profundamente aqui. Ainda assim, é uma expressão muito forte de como isso era uma discussão profundamente viva, né? Profundamente viva. Inclusive, justamente em 1885, tem um julgamento do Oscar Wilde, que é a Internacional Comunista, a linha de frente de defender, e em 1889 é pautada a existência dos homossexuais na Câmara, na Alemanha. E o August Bebel, que era um colaborador do Engels,
e dirigente social-democrata, ele coloca um argumento que eu acho que é muito forte e muito concreto em relação a pensar justamente essa transformação das forças produtivas e a existência das pessoas LGBTs, gays, né? Ele fala assim, o número dessas pessoas gays é tão grande e alcança tão profundamente entre todos os círculos sociais, dos mais baixos aos mais altos, que se a polícia realmente cumprisse o que ela deveria, de acordo com o Estado prussiano seria obrigado a construir imediatamente 2 novas penitenciárias só para lidar com a quantidade de violações contra o parágrafo 175 cometidos somente nos confins de Berlim. Então, isso é uma expressão muito forte do quanto, na verdade, estava meio que saindo do controle e de uma existência concreta, né? E é muito forte quanto a social-democracia se colocava na linha de frente, inclusive de colocar o Vorwärts, que era o jornal deles, à frente de defender abertamente o direito à livre sexualidade, ao livre gênero e contra a perseguição, fazendo inclusive com que o August Schily fizesse uma pesquisa de mais de 40 páginas e que descrevia justamente a legislação como algo que recordava o período da Idade Média, um tempo onde as bruxas eram queimadas, os céticos eram torturados e uma série de procedimentos eram tomados para chegar, na verdade, na forca. Então, eles tomavam muito a centralidade de denunciar e se colocar contra cada uma das medidas que atacassem justamente as pessoas gays e as pessoas LGBTs no geral. Eu acho que é muito valioso pensar isso, justamente para pensar o quanto a Vir vai desenvolver bastante disso, das adaptações do capitalismo para desviar os questionamentos em relação à questão LGBT, mas inclusive como nas origens estava colocado muito dos socialistas tomarem a frente dessa questão e de não ser algo que podia ser ignorado. Tem uma carta, inclusive, do Lenin, que é de 1915, que ele descreve para Inês Armand o que a revolução faria com o amor, que fala que a revolução ela libertaria o amor das amarras do preconceito religioso, patriarcal, das estruturas sociais, da lei, da polícia e das cortes. E que eu acho que é muito forte para a gente pensar, tipo, com que objetivo, inclusive em relação a pensar as relações humanas, os revolucionários sempre batalharam justamente pensando quais que eram as condições materiais concretas que estavam colocadas e como poder avançar para uma realização que não existia. Inclusive porque os socialistas colocavam justamente que o grau de avanço de uma sociedade ele precisava ser medido a partir do lugar da mulher, que é uma reflexão que vem desde o socialismo utópico com Fourier, e que o Lenin se apropria bastante, e que, inclusive, quando eu estava preparando a fala e pensando, eu fiquei me questionando se a gente não teria que fazer uma jogada agora, pensando se a gente medir o grau de avanço da sociedade não teria que estar vinculado com qualquer situação das mulheres trans, assim, em especial das mulheres trans negras. E aí eu acho que justamente colocar como centralidade de culpado pela situação das LGBTs o capitalismo, também tem que colocar a gente para refletir qual que foi a principal experiência da humanidade de enfrentamento com esse sistema, que foi justamente a Revolução Russa, e que colocava a necessidade de emancipar as mulheres a partir de 4 princípios centrais, né, que a Wendy Goldman organiza. Que é, por um lado, a discussão da socialização do trabalho doméstico, o amor livre, o fim da família e a inserção na produção, que eu também não vou desenvolver. A gente teve atividade sobre a história da Revolução Russa, que eu acho que é bastante chave para entender, mas eu acho que entender o quanto essas ideias foram fortes para poderem dar as bases para o que aconteceu com as LGBTs é muito profundo, porque é uma seriedade científica em relação a poder emancipar de fato a humanidade de todas as amarras de opressão que conquistou coisas que hoje não são garantidas para as pessoas trans. Tipo, tanto em relação a como todas as leis contra os homossexuais foram retiradas, como o sexo consensual teria que ser necessariamente consensual e uma questão particular. Além disso, também a aprovação do casamento igualitário e também as cirurgias de redesignação sexual nos anos 20. E tem um panfleto que chama Revolução Sexual na Rússia, que foi escrita pelo Dr. Grigori Batkis,
que expressa bastante dessa centralidade. Ele parte de debater em qual era a situação material que a União Soviética passava por, depois de todos os anos de guerra, das intervenções imperialistas, dos ataques imperialistas, das sanções, etc., mas que colocava a centralidade de que o Estado e a sociedade não poderiam intervir em questões sexuais enquanto ninguém fosse machucado e ninguém tivesse os interesses cortados. E que em relação à homossexualidade, à sodomia e outras formas de gratificação sexual que eram colocadas na legislação como ofensas contra a moralidade pública, a legislação soviética tratava elas exatamente como as que eram chamadas de naturais, ou seja, heterossexuais. Então, acho que é muito profundo pensar que isso aconteceu em 1917, fazendo com que, na verdade, homens trans pudessem servir no Exército Vermelho, se apresentando como homens, em posições de autoridade, inclusive com o diretor do Instituto de Neuropsiquiatria e Profilaxia de Moscou em 1920, que chamava Lev Wolfenstein, convidasse as lésbicas e as mulheres das milícias e do Exército Vermelho para poder registrar suas histórias de vida e, na verdade, garantir o direito ao nome social com muita facilidade, o que é algo bastante distinto do que acontece em grande parte do globo hoje. Inclusive, a própria Kollontai teorizava bastante sobre a possibilidade dos casamentos livres e da liberdade para além dos casamentos, o que impulsionava, inclusive, a fazer com que na própria Revolução Alemã, que foi derrotada, ainda assim existissem dezenas de organizações gays e jornais que exigiam que as mesmas medidas que fossem tomadas na Alemanha fossem tomadas na Rússia, fossem tomadas na Alemanha também, dizendo que o proletariado que tem consciência de classe vai abordar as questões da vida sexual e o problema da homossexualidade sem preconceito, tipo, colocando esse nível de objetivo, assim. Eu acho que entender isso e entender, inclusive, o quanto está vinculado na atividade sobre a Revolução Russa que a gente fez no grupo de estudo, em algumas discussões, a gente colocou com bastante centralidade o quanto foram fortes os avanços e os direitos garantidos para as mulheres, e o quanto, na verdade, isso era uma ameaça concreta para a própria burocratização do Estado e para o próprio stalinismo, e isso fez com que dezenas de mulheres fossem mandadas para os campos de concentração, e isso fazia também com que o Trotsky designasse as mulheres justamente como a força moral que poderia varrer toda a podridão. E eu acho que o nível de ofensividade que foi colocado pelo stalinismo, pela burocratização do Estado soviético em relação às LGBTs, também é uma expressão muito forte do papel que essas poderiam cumprir, que fazia com que, inclusive, agentes do stalinismo dissessem que para derrotar o fascismo, para que o fascismo desaparecesse, os homossexuais teriam que ser destruídos. Tipo, eu acho que essa força moral, assim, das LGBTs e de ter sua opressão justamente na dialética entre a possibilidade de ter as condições materiais de minimamente, precariamente viver a sua identidade, combinada com a opressão familiar na qual o Estado capitalista se apoia e se utiliza da igreja, de todas as suas instituições, para impedir com que a gente possa viver nossa sexualidade amplamente, e que é parte do funcionamento do sistema capitalista, coloca muito forte para a gente pensar qual que é o papel que as LGBTs, na verdade, podem cumprir dentro do desenvolvimento histórico e na tarefa histórica que está colocada na nossa frente a essa crise que a gente está vivendo, turbinada pelo coronavírus, de poder, na verdade, dar um fim a esse sistema de miséria e opressão, e que se combina justamente com entender mais profundamente de onde vem isso e quais que são as principais experiências que a gente pode levar como nossas contra aqueles que lucram com a opressão que a gente vive. Eu acho que isso tem uma potencialidade bastante particular e queria transmitir um pouco disso. Eu passei meu tempo horrores, mas queria transmitir um pouco dessas ideias para a gente pensar como que o movimento LGBT se desenvolve, em especial a partir de Stonewall, que a Vigo vai pegar, e como, na verdade, na história da classe operária, tem experiências profundas, como as experiências
dos trabalhadores do IWW nos Estados Unidos nos anos 30, nos anos 40, uns dos trabalhadores portuários, na verdade, carregavam bandeiras que diziam que agressões raciais, agressões contra comunistas e agressões contra os queer são contra a classe trabalhadora. E o quanto isso, na verdade, faz parte da nossa história e a gente precisa recuperar. Bom, é isso. Mas manda bala aí, Vir. Vocês estão me ouvindo bem? Eu queria agradecer primeiro o convite de estar aqui para poder compartilhar com vocês um pouco essa reflexão sobre a questão LGBT e o marxismo. E eu acho que essa apresentação que a Marie fez, essa longa trajetória entre o marxismo e a luta pela libertação sexual, permite a gente agora entender mais a fundo a relação entre capitalismo, repressão sexual e como isso se desenvolve, né? Justamente pensando que essa repressão sexual é um potente instrumento de domesticação e alienação do conjunto da classe trabalhadora e dos setores oprimidos, além de ser um mecanismo de intensificação da exploração, né, com a imposição de que todas as identidades de gênero e sexuais dissidentes, né, estejam em postos de trabalho mais precarizados e, como a gente tem visto no último período, né, uberizados, né, toda essa rede aí de trabalho precário que não tem nenhum direito trabalhista. Além, é claro, né, do desemprego crônico, a prostituição compulsória e também essa produção artificial de divisão dentro da classe trabalhadora, que é instrumentalizada pelo preconceito, né, e toda essa hétero e cisnormatividade. Eu acho que para pensar um pouco sobre isso, né, a importância que tem essa reflexão, tem um anarquista que é interessante, que publicou um panfleto chamado Sexo e Revolução, que é o Nestor Peter Long, que ele diz assim: a genitalização está destinada a retirar a função do corpo de reprodução de prazer para converter em instrumento de reprodução alienado, deixando a sexualidade apenas a indispensável para a reprodução. E por isso que o sistema condena com especial severidade todas as formas de atividade sexual que não sejam a introdução do pênis na vagina, chamando de perversões, desvios patológicos e um longo etc. Para acorrentar o ser humano ao trabalho alienado, é necessário mutilá-lo, reduzindo a sua sexualidade aos genitais. Isso eu acho que é uma forma sintética que o Peter Longer coloca e que a gente vê as consequências do nosso dia a dia, né? Um rapaz é demitido do seu emprego porque ele é gay, uma jovem trabalhadora tem que suportar o assédio sexual na sua fábrica porque ela é lésbica, uma travesti é rechaçada pela enésima vez numa entrevista de emprego. A necessidade e a falta de emprego, junto com a discriminação no trabalho, são os principais problemas que afetam as pessoas LGBTs ainda hoje. E, por sua vez, né, esse mesmo trabalho que afeta a vida sexual e cotidiana de milhares de trabalhadores e trabalhadoras, com jornadas cada vez mais extenuantes, salários menores e a drenagem de toda a energia a serviço desse lucro capitalista, mantém essa relação intrínseca, né, entre a falta de trabalho e esse mesmo trabalho que afeta a sexualidade de milhões de pessoas. E se, por um lado, a gente vai pensar, né, que a busca do marxismo em desenvolver uma teoria mais totalizante, né, tentando apresentar uma reflexão mais global, isso em nada significa ignorar ou menosprezar o impacto que a repressão sexual sobrecai sobre aqueles setores que são linha de frente, né, de se autoafirmarem com identidades dissidentes e, temos que dizer aqui, bastante orgulhosas, né? Entender que a repressão sexual e a defesa dessa manutenção do sistema binário de gênero está para além da repressão a somente a comunidade LGBT e que, na verdade, está intrinsecamente ligada à manutenção de um determinado modo de produção, é um primeiro passo fundamental para a gente poder elaborar uma estratégia que não vai se limitar somente a atender, né, os desejos e as limitações que estão colocadas para quem opta, né, para quem tem a coragem de se colocar de forma pública, né, uma sexualidade ou uma identidade de gênero que estão para além dos parâmetros da heteronormatividade. E eu acho que a gente também deve pensar a perspectiva marxista e revolucionária com um papel de recuperar a crítica e a organização contra todos os processos mais profundos, né, que mediante o qual o capitalismo aliena os corpos, regimenta o nosso desejo, né, aos ritmos mais tiranos do relógio, da máquina e da ganância do lucro capitalista.
Se trata, então, da gente lutar para criar as condições materiais, culturais e políticas para a gente poder assentar, de fato, as bases para uma verdadeira e profunda libertação sexual contra as desigualdades existentes, contra a objetificação dos nossos corpos e do nosso desejo. E acho que a gente pode falar também dessa relação entre corpo e trabalho, né, que está ligada com uma outra contradição essencial do sistema capitalista, que é essa relação entre capital e trabalho. Porque, assim, né, se for parar para pensar, são justamente os corpos, em última instância, que vão ser introduzidos nesse processo de trabalho, né, e é onde se dá justamente a extração da mais-valia, e também esse sentimento, né, e essa realidade de alienação. E é o trabalho alienado que exige essa genitalização do sexo, né, essa dupla vida, né, dos LGBTs, que é muito clara, né, de você poder ser uma pessoa, né, a quatro paredes e ter que ser outra publicamente. E também o embrutecimento dos indivíduos que acaba, na verdade, funcionando bastante para a exploração capitalista, né, submetendo, né, a uma submissão, a uma domesticação das nossas identidades e também uma tentativa de que a gente aceite de cabeça baixa os piores postos de trabalho, né, fruto da gente saber que a gente está numa situação de extrema marginalidade devido ao nosso desejo ou à nossa identidade de gênero. E eu acho que essa perspectiva, né, que a gente vem apresentando, que a Marie colocou bastante, né, da trajetória de como o marxismo encara esse problema, ela ajuda a elucidar muito mais do que várias outras respostas que foram colocadas exaustivamente no último período, né, que a origem da opressão seria uma falta de informação da população ou uma certa natureza que recusa sempre o que é diferente. Mas, pelo contrário, né, apresenta uma visão mais global e mais profunda de quais são essas raízes materiais que explicam essa relação entre a repressão sexual e de gênero e a nossa ordem capitalista. E eu acho que um paradoxo atual que a gente tem, né, enquanto marxista revolucionário que se debruçar, é justamente, né, esse processo que, enquanto ocorre uma mercantilização do sexo sem precedentes históricos, né, enquanto a gente vê uma transnacionalização do sexo, há também milhões de outros seres humanos que estão submetidos a jornadas de trabalho tão extenuantes, e no caso das mulheres, né, a dupla jornada de trabalho, a ritmos de produção, né, e uma fugacidade da vida social que impede diretamente de que as pessoas possam obter e também compartilhar o prazer. Né? Então, essa é a relação contraditória que a gente tem hoje. No momento onde o capitalismo, né, se apoia em diversas instituições milenares, como a família patriarcal, que a Marie tratou bastante, a igreja, que ainda hoje sustenta preconceitos misóginos, homofóbicos e sexistas, para tornar justamente milhares de seres humanos a sua relação com o sexo numa ação que é praticamente rotineira, sem prazer, né, e com a única finalidade da reprodução. Né, uma tentativa justamente de colocar essa sexualidade somente voltada à reprodução como a única sexualidade normal. Né? Então, aceitar essa miséria sexual como uma normalidade. E se a gente for pensar o processo da sociedade capitalista, a gente vai poder rastrear que já no final do século XIX, várias abordagens médicas, psiquiátricas, né, e criminais entram na vida de homens e mulheres homossexuais num esforço que, é sem precedentes na história para poder catalogar e determinar justamente as linhas entre uma experiência sexual considerada desviante, patológica, e as que eles também consideravam como normais, né, as heterossexuais. Então, no entanto, né, a gente olha para o passado e olha essa situação e acha isso bizarro, quando a gente olha para o século XX, né, que é tido como moderno e tolerante, né, o que a gente vê é justamente que esses modestos procedimentos farmacêuticos do século XIX deram lugar a tratamentos de radiação, de eletrochoque e de hormônios na busca de encontrar a cura gay, né, ou seja, uma cura desejada a toda a sexualidade que é desviante. E esse processo ele não se deu de forma linear, né? Muito menos ele foi igual em todos os países, né? O nível de repressão sexual, como isso se deu, como isso se desenvolveu. E se a gente quer analisar cada um desses processos, isso obviamente se estende muito mais às possibilidades que esse seminário hoje nos permite fazer, eu vou tentar, na verdade, colocar quais são os momentos históricos fundamentais para a gente poder pensar o desenvolvimento dessa questão, né, da sexualidade, da luta pela libertação sexual e qual foi o papel do marxismo também para entender essa relação nos dias de hoje.
a Marie expressou bem, né, que as sexualidades e os gêneros não são normatizados, ou seja, essa ideia normativa que a gente tem hoje nem sempre existiu, né? E justamente já se expressou ao longo da história de diversas formas, né? Como as culturas variadas, principalmente nas cidades mais tribais, né? Nas cidades indígenas, tinham muito, na verdade, uma outra forma de lidar com identidades de gênero que não eram binárias ou sexualidades que não estavam ali somente ligadas à reprodução. Mas quando a gente pensa justamente a questão da identidade política, né, e todas as transformações que foram feitas no capitalismo em relação à família e o modo de produção, a gente entende justamente que desde o Urit, que a Marie falou, até a Revolução Russa, né, existe todo um ponto de partilha para pensar como os marxistas refletiam essas questões e também, né, qual foi a confluência entre os militantes, né, de sexualidades dissidentes com justamente o marxismo revolucionário em diferentes épocas, buscando aniquilar toda forma de opressão e também de exploração. Então, eu vou me centrar em primeiro, a gente refletir um pouco sobre a revolta de Stonewall, né, que aconteceu em 1969, que acho que a maioria das pessoas sabem aqui, mas é sempre importante falar, né, que foi uma revolta que se deu, né, de uma rebelião de um bar, né, que onde frequentavam as LGBTs, daí constantemente eram reprimidas porque tinham leis que proibiam a venda de cerveja para LGBTs. Você tinha uma lei reacionária nos Estados Unidos, né, que você não podia utilizar peças de roupa, mais de 2 peças de roupa que fossem diferentes do gênero que era imposto. E justamente naquele momento que explode Stonewall, que é a primeira vez que a polícia vai reprimir as LGBTs e as LGBTs se levantam contra a polícia, isso, na verdade, foi um marco, né, da luta pela libertação sexual de uma forma mais contundente, né, visível, que inclusive passou aí a ter uma expressão a nível mais internacional. A década de 60, que é quando acontece Stonewall, a gente sempre tem que pensar que foi um momento de ascenso da luta de classes internacional, né? Foi um momento de muita efervescência política no movimento operário, na juventude. Isso gerava um questionamento à ordem capitalista, e inclusive também aos valores da moral sexual, né? Isso teve uma combinação com o pós-guerra, né? Com a crise do petróleo, com a derrota militar dos Estados Unidos na Guerra do Vietnã. Tem também muito a ver com os processos de dependência na África, com as revoluções políticas no leste europeu, contra a burocracia stalinista, ou seja, uma série de lutas, né? Também a própria questão dos direitos civis, né? Que se colocava da população negra norte-americana, mas também a segunda onda do feminismo mundial, ou seja, uma série de questões que expressavam também a aliança entre a juventude e operários, como foi no Maio Francês, um ano antes de estourar essa rebelião de Stonewall. E essa rebelião de Stonewall, como eu tinha falado, ela ecoou no mundo todo, e justamente isso permitiu um surgimento de ativismo em torno das questões dessa identidade homossexual, que naquele momento, né, a ideia de homossexual era um termo guarda-chuva que servia para abordar tudo que estava contra a heteronormatividade, né, a cisnormatividade, etc., com o surgimento das paradas gays, de uma organização cada vez maior de coletivos e organizações ao redor do mundo, né, em torno dessas questões de pensar uma luta que transcorresse uma combinação entre enfrentamento ao sistema capitalista, mas também pensando esses valores da moral sexual e tudo mais. E isso se combina bastante também com uma divisão no mundo que existia naquele momento, né, que a Marie colocou da Revolução Russa, mas que na década de 60 já era uma revolução que tinha se degenerado, né, e que tinha à frente uma burocracia política stalinista que tinha retrocedido em diversos direitos para a comunidade LGBT, né, recriminalizou a homossexualidade, né, recriminalizou o aborto, fez uma série de medidas, né, reacionárias no interior da Revolução, mas aonde, inclusive, impunha para o capitalismo dar uma resposta e um discurso mais inclusivo, buscando justamente apresentar as democracias liberais como uma alternativa, né, à Revolução Russa e todos os processos que se colocavam de luta da classe trabalhadora. E há, assim, um número sem fim, né, de expressões, anedotas e episódios da confluência entre esses movimentos que se articulavam pela libertação sexual e o próprio movimento operário. Tem um filme que eu amo, assim, eu sei que a Marie também é apaixonada, que é o Pride, né? Que ele conta uma história real de um grupo que chamava Gays e Lésbicas em Apoio aos Mineiros, que batalharam pela unidade do seu coletivo, que se organizava nas passeatas LGBTs da Grã-Bretanha e tudo mais, para se articular com a greve mineira que estava em curso,
através de uma compreensão muito profunda, né, de que tanto o movimento LGBT daquele momento, né, daquele lugar da Grã-Bretanha, quanto esse movimento grevista dos mineiros tinham inimigos em comum. Né, tinham a polícia que reprimia tanto a greve de mineiros quanto as passeatas, né, LGBTs, quanto também a Margaret Thatcher, né, que falava contra a greve dos mineiros e era uma mulher extremamente conservadora e contra todo tipo de libertação sexual e feminina, né, ou seja, uma mulher do lado de lá da outra classe que não nos representa. E também tem o surgimento da Frente Homossexual de Ação Revolucionária, em 71, na França, que é um movimento assim interessantíssimo, que vale a pena todo mundo depois procurar o manifesto, procurar algumas informações a respeito, porque eles lançaram um manifesto que proclamava a necessidade de um partido revolucionário que unificasse a esquerda com as sexualidades não normativas para transformar o mundo e a vida. E aqui no Brasil também a gente tem um outro caso emblemático, né, que é a ida do Grupo Somos, que é o primeiro grupo LGBT da história do Brasil, né, que foi até o estádio da Vila Euclides, aqui no ABC, onde eu moro, para prestar apoio às lutas operárias contra a ditadura militar no 1º de maio de 1980. Então, essas são algumas expressões dessa trajetória em comum que a gente quer resgatar e que a gente acha que são pontos de apoio para a gente pensar hoje a nossa atuação em torno do tema da libertação sexual. E ainda que cada uma dessas batalhas tenham, desses movimentos, desses coletivos LGBTs, também foram travadas no interior desses movimentos, né? Porque, inclusive, né, uma grande parcela desses setores, né, achava que não valia a pena lutar por uma radicalidade de transformar a sociedade, mas queriam uma luta mais num horizonte mais estreito, né, de uma incorporação e uma aceitação dentro dessa ordem vigente. A gente também não pode menosprezar justamente o papel do stalinismo em bloquear toda e qualquer perspectiva de confluência entre a esquerda e o movimento operário, né, que ele dirigia, né, com esses movimentos de libertação sexual, porque justamente, né, só se explica um pouco essa tentativa de bloquear essa confluência quando a gente vê a necessidade de domesticar o movimento operário e afastar ele de qualquer radicalidade também que pudesse questionar os planos dessa burocracia soviética, que já tinha se afastado há muito tempo, né, de um projeto de emancipação social. A FAR, inclusive, né, que é esse grupo que eu estava comentando, ela buscou uma relação, né, de entender, né, a luta contra a repressão sexual, contra a luta contra o capitalismo, e desenvolveu uma relação com a classe trabalhadora muito interessante, assim, nessa luta justamente do direito ao prazer, que eles achavam que era fundamental não ser uma questão somente do público LGBT, né, mas uma questão que ia além de entender, na verdade, a repressão sexual como um mecanismo mesmo desse Estado capitalista. E justamente a FAR foi um dos grupos que teve que se enfrentar diretamente com a orientação do Partido Comunista Francês, né, que estava com uma orientação stalinista, que passou a considerar, inclusive, a homossexualidade como uma degeneração burguesa, né, e proibiu, né, todos os grupos da Terceira Internacional a dialogarem com essa frente. Então, para vocês verem o papel nefasto que tinha, né, essa organização. E no 1º de maio de 1971, né, essa frente de ação homossexual revolucionária desfilou junto com os operários com uma faixa, né, escrita "Abaixo a ditadura dos normais". E depois eles escreveram aquele manifesto que eu também estava falando, né, que tem uma declaração que eu acho muito profunda e eu queria compartilhar com vocês, que eles falam assim: "Para nós, a luta de classes passa também pelo corpo, o que significa que nossa recusa em suportar a ditadura da burguesia está libertando o corpo dessa prisão, que durante 2000 anos de repressão sexual, de trabalho alienado e de opressão econômica foi sistematicamente fechado. Então, não existe nenhuma possibilidade de separar a nossa luta sexual e o nosso combate cotidiano pela realização de nossos desejos da nossa luta anticapitalista, da nossa luta por uma sociedade sem classes, sem mestre e nem escravo." Uma questão profunda, né? Que vale muito a pena retomar. Enquanto esse processo todo, né, percorria os centros, né, da luta pela libertação sexual, aqui na América Latina também é importante a gente lembrar que a gente estava vivendo terríveis ditaduras, né? E esse processo do golpe militar aqui no Brasil, ele debilitou diretamente o surgimento dessa tendência internacional, ou pelo menos ele retardou isso bastante
né, justamente porque, ao eliminar os direitos democráticos de organização política e cultural, tinha uma persistência da ditadura militar de justamente tratar os problemas morais e da libertação sexual como problemas de ordem da segurança pública, né? Então, a gente tem aí todo um estudo aí que é mais recente, né? Inclusive está presente na Comissão da Verdade e tudo mais, que revela bastante, né, diversas declarações dos generais, né, que aprofundava bastante essa repressão contra qualquer tipo de libertação sexual. E isso significou aqui para o Brasil justamente uma organização muito mais tardia, né, dessas ideias de libertação sexual, e impediu essa confluência com essa primeira onda, né, que a gente viu na década de 60, de Stonewall, do Maio Francês, da própria FARC, né, de várias organizações que estavam relacionando diretamente essa luta anticapitalista com essa luta pela libertação sexual. E aí a gente tem que pensar justamente que, então, aqui no Brasil, surgem os movimentos LGBTs já muito atingidos pelas derrotas históricas que foram impostas pela direção do movimento operário das décadas de 80 e 90, e que também conduziu essa ofensiva da burguesia e seus aparatos repressivos, né, com uma grande contribuição aí do stalinismo, justamente também para poder avançar numa restauração capitalista na própria União Soviética e também aplicar cada vez mais os seus valores conservadores. No Brasil, a gente viu assim várias leis, né, que não, na verdade, assim, aqui no Brasil não tinha uma lei igual tinha esse parágrafo 175 que a Marie citou na Alemanha, ou outros países que ainda hoje criminalizam a homossexualidade, mas justamente se utilizava de leis que já existiam, como a lei da vadiagem, que existia desde 1924, para poder colocar isso a serviço da repressão sexual. Né? Aqui em São Paulo, em 1976, o delegado Guido Fonseca, né, que era um dos representantes aí também da ditadura, ele permitiu utilizar essa lei de vadiagem para prender todas as travestis para poder serem averiguadas, justamente porque não utilizavam roupas que correspondiam ao gênero imposto ao seu nascimento. Pra vocês terem uma noção, no dia 14 de dezembro de 76, né, foram cerca de 460 travestis detidas, né, segundo conta o livro Ditadura e Homossexualidade, Repressão, Resistência e a Busca da Verdade, que é esse livrinho aqui, super bom, também que eu recomendo, que tem essa leitura mais histórica em relação esse processo da ditadura militar no Brasil e o surgimento do ativismo LGBT, dessa repressão sexual e tudo mais. E frentes também à repressão, é interessante também a gente pensar o surgimento do Grupo Somos, né, que é esse primeiro grupo LGBT aqui no Brasil, na época, né, Movimento de Autoafirmação Homossexual, que era o termo que se utilizava na época, e que esse grupo tinha uma composição muito diversa, né, e eu acho que retrata um pouco as disputas que tinham dentro do movimento LGBT, né, porque tinha justamente, né, um setor que priorizava a reconstrução da identidade homossexual, longe dos estigmas que estavam colocados. Então, o próprio termo gay, naquela época, era um termo muito estigmatizado, então começou a se defender outros termos, né, como entendido, né, como outras formas de abordar isso, inclusive a relação do termo, né, homem que transa com homem, né, que depois o SUS aderiu no combate à AIDS, também tem a ver com essa busca de encontrar novas formas de dar uma nomenclatura sem esse estigma, né? E também tinha outros setores, né, um muito importante, né, que era parte, inclusive, da Convergência Socialista, né, que era auto-intitulado como Fração Gay, que atuava dentro do Somos também e que buscava relacionar mais essa relação entre a luta homossexual e a luta contra o capitalismo, que eu citei também, que foi parte fundamental do combate, né, dentro do movimento LGBT, para ter uma delegação que fosse ao estádio da Vila Euclides, confluir com o movimento operário na luta contra a ditadura. E dentro do Grupo Somos também existiu uma tendência interna, né, de mulheres lésbicas que passou a se organizar nesse grupo, né, começando a questionar também essa questão, né, dos homens gays que acabavam impedindo terem pautas mais diversas nesse coletivo e que depois rompem e fundam, né, o Grupo de Ação Lésbica Feminista, né, que busca justamente desenvolver esse ativismo próprio em torno das suas próprias particularidades. Então, bom, pensando assim agora, né, acho que a gente sabe que essa unidade entre LGBTs e trabalhadores não foi o que prevaleceu, né, infelizmente. E os processos revolucionários que tiveram no século XX também foram derrotados. Né? A queda do Muro de Berlim acabou simbolizando um triunfo do capitalismo,
né, frente ao que se dizia de socialismo real, né, e o próprio capitalismo desenvolveu uma lógica, né, um discurso, né, de um certo realismo capitalista, né, como se o capitalismo fosse a única possibilidade, né, de sobrevivência da humanidade e como se a democracia capitalista fosse o auge, né, da racionalidade, né, e da potencialidade humana ali organizada. O que nós sabemos que é uma grande mentira, mas que esse processo se deu, né, da restauração capitalista combinado com uma outra tragédia que foi a aparição da AIDS. Né? E aí é quando o Centro para Prevenção e Controle de Doenças, né, dos Estados Unidos anunciou a aparição, né, de casos de pneumonia associada ao sarcoma de Kaposi, né, que começou a gerar justamente, né, um rebuliço internacional, né, porque as principais vítimas eram homossexuais e eles morriam, né, em poucos meses, né, do diagnóstico. Era uma sentença de morte, né, a AIDS. Isso gerou um grande pavor, né, e aumentou também essa caça às bruxas, né, todo o estigma que tinha contra a gente. Então, o que a gente chama, né, de restauração conservadora, né, que foi encabeçada pelo Reagan nos Estados Unidos e pela Margaret Thatcher, né, na Grã-Bretanha também, com as privatizações, né, com os cortes, né, com o aumento da exploração dos países coloniais e a própria queda da União Soviética, foi acompanhada por essa campanha da peste gay e do câncer gay, né, que era como era tratada a AIDS pelos principais jornais, né, e inclusive os cientistas da época. E isso atuou bastante para disciplinar o movimento LGBT, né, justamente, né, dando uma ideia que esse movimento que tinha surgido, né, no combate à monogamia, à heteronormatividade e à família patriarcal, agora, na verdade, não tinha mais como exercer a sua liberdade sexual, porque isso estava colocado em risco devido à AIDS. E a gente tem que entender que esse processo, né, do surgimento da AIDS, depois levou quase uma década para se estabelecer a origem do vírus, né, descobrir drogas que pudessem tratar da infecção e o conhecimento que tivesse mais critério, né, em relação às vias do contágio. Então, durante todos esses 10 anos, né, aproximadamente, o movimento LGBT teve que se voltar quase que exclusivamente toda a sua energia para poder pensar como prevenir a doença e divulgar dados científicos, né, e inclusive como ter o cuidado com as vítimas que estavam infectadas. Né, daí também surgem várias organizações, né, como o Acting Up, né, que teve um peso importante nos Estados Unidos e na França, né, que lutavam justamente contra a indústria farmacêutica para poder reivindicar, né, o tratamento para a comunidade LGBT. Mas junto com essa atividade fundamental, né, de autossobrevivência, o que a gente pode analisar, né, olhando de hoje para aquele momento, é que o movimento LGBT foi ganhando uma nova fisionomia. Né? Por um lado, surgiram as ONGs, né, financiadas por agências internacionais, empresas e organismos estatais, né, que tinham que tratar da tragédia, né, do vírus da AIDS, e que acabava sendo uma questão aproveitada por setores da burguesia para poder cooptar esse movimento que estava em curso. E, por outro lado, também começam a surgir vozes distoantes, né, questionando a hegemonia masculina gay. Isso eu tentei retratar um pouco aí no próprio dilema do Grupo Somos, mas isso foi um cenário bastante internacional, onde lésbicas feministas, né, ativistas negras, né, do terceiro mundo, né, dos países coloniais, denunciavam a invisibilização, né, e a subordinação, né, que as mulheres sofriam dentro desses movimentos. Questionavam as vozes brancas dos países centrais, da classe média, né, o que acabava provocando, né, também uma grande fragmentação do movimento e uma nova reconfiguração, que acabava tendo muito mais forte, né, a política em torno da autoafirmação das identidades plurais. Então, a gente pode entender que o neoliberalismo teve um importante triunfo contra o movimento de libertação sexual nesse momento, porque ele avançou na institucionalização a nível internacional e conseguiu impor uma perda de radicalidade, né, dessa aspiração de transformação social, para cada vez mais colocar uma ideia de hierarquia, né, frente às demandas que colocavam um setor melhor posicionado socialmente e economicamente, que acabava reivindicando direitos civis, inclusão e, inclusive, tolerância, né, e o direito ao consumo, né, que ficou bastante marcado pelo Pink Money, né, que é esse desenvolvimento de um nicho de mercado que atendesse a esse público que estava crescendo e cada vez, hoje em dia, ainda maior. Então, enquanto no interior dos movimentos, né, se fortalecia essa busca por inclusão dos direitos civis, né, na ordem capitalista, a academia também buscou incorporar esses questionamentos de raça, gênero e sexualidade
e acabaram se fortalecendo também visões culturalistas, né, com expoentes do pós-estruturalismo, como o próprio Foucault e a Judith Butler, que seguem sendo ainda referências para uma ampla camada de ativistas LGBTs. Né? E sempre pensando que essa relação da academia também veio bastante numa tentativa de combater a ideia stalinista, né, uma caricatura do marxismo revolucionário, né, porque justamente colocava o stalinismo uma visão bastante repressora e conservadora no tema da sexualidade. Então, também esses autores, ao não conseguirem diferenciar o que é o marxismo revolucionário da sua caricatura stalinista, acabavam colocando tudo no mesmo bojo e justamente ascendendo aí como teorias que buscavam a libertação sexual contra essa visão stalinista. E os caminhos que foram percorridos pela libertação sexual e pela identidade de gênero, cada vez mais foram se reduzindo a essas pautas de inclusão e de um questionamento puramente cultural. Né? Se perdeu bastante as bases desse questionamento mais das condições materiais que engendram a repressão sexual. Né? A ideia de que a linguagem tem poder, né, que é bastante forte na Judith Butler, e que o poder ele é individualizado e que ele está em toda parte, né, que também tem a ver com a microfísica do poder do Foucault, acabaram desviando o foco da verdadeira fonte de poder que estrutura a desigualdade e a expansão do trabalho. Né? E isso, consequentemente, acaba tirando, né, o responsável primeiro, né, que é o Estado capitalista, justamente de administrar essa miséria sexual. Então, o Estado capitalista deixou de ser um inimigo fundamental dos movimentos sociais e acabou se tornando o seu próprio árbitro, né, responsável de decidir quem merece a inclusão, né, e quem são justamente as grandes massas que vão seguir a margem de direitos fundamentais. E em nome de uma estratégia, né, que se baseava na defesa dessas resistências parciais, ou numa luta por uma justiça econômica ou redistributiva, né, ou ainda como alguns eixos de mudanças linguísticas e culturais, acabou se encontrando, então, um beco sem saída, bastante liberal, né, diga-se de passagem, né, do movimento pela libertação sexual. Né? Uma ideia que as mudanças, né, só poderiam acontecer de uma forma subjetiva e individual. Né? Ou seja, nesse combate aos poderes, né, individuais e que estavam por toda parte. O eixo da atuação prática, então, estava, na verdade, em produzir a desconstrução subjetiva dos indivíduos e não a transformação radical das instituições que vão perpetuar a ideologia dominante, né, disseminando preconceitos, estigmas e as discriminações que a gente vive ainda hoje. Dessa maneira, foi se justificando também, teoricamente, né, a atuação do movimento LGBT dessa mudança desse questionamento mais radical às estruturas capitalistas que aprisionam a sexualidade humana a serviço dessa exploração e da dominação, né, desse movimento, né, da luta pela libertação sexual. E acaba sempre privilegiando essa política de inclusão de múltiplas identidades, né, que acaba plasmando bastante a sigla LGBT numa ideia também um pouco politicamente correta, né, justamente de entender qual a ordem das letras, da sigla, né, qual é essa disputa que existe no interior do movimento LGBT em nome da diversidade. Então, eu acho que é interessante pensar, né, que a sigla LGBT hoje, né, por mais que ela venha substituir a sigla homossexual, que era uma sigla ainda mais restrita, né, para pensar a libertação sexual, ela acaba, por um lado, tendo essa expressão dessa maior diversidade, né, e essa luta contra essa hegemonia dos homens gays, né, que tomavam um conjunto das demandas que se levantavam naquele momento, mas também acabou cristalizando essa ideia identitária, né, e uma certa naturalização das dissidências. Né? Também você cria uma outra forma também de criar nomenclaturas e cristalizando identidades, né, que você também acaba vendo hoje em dia uma série de reações, né, a uma certa obrigação que você tem que cumprir para você ter uma carteirinha LGBT. Né? Então, você só é trans de verdade se você apresentou esse questionamento de identidade de gênero na fase da infância, né? Como a gente viu, de forma deplorável, as feministas radicais questionarem, né, a identidade de gênero do Elliot Page. Eu acho que isso elucida um pouco, né, esse cenário hoje que a gente vive. E, por um lado, né, também se demonstrou, né, esse produto dessa perda de um horizonte da libertação sexual, quando a gente vê justamente que o debate hoje da sexualidade ele acaba tendo, né, como único interlocutor, né, os próprios LGBTs, né, e deixa de fora justamente uma realidade, né, de milhões de mulheres heterossexuais
que justamente também pela via do machismo estão castradas, né, de pensar sua libertação sexual. Então, na nossa opinião, a gente não pode pensar em libertação sexual deixando de fora milhões de mulheres heterossexuais que também vivem esse problema da repressão sexual. E também existe uma outra transformação importante, que é da perspectiva da luta, né, estratégica, né, para enfrentar a repressão sexual, né, que, como eu tentei expressar antes, né, tinha em vários coletivos uma ideia de unificação da luta sexual e de gênero, né, com a luta de classes, né, para, na verdade, passar por uma luta de pressão ao Estado para exigir o reconhecimento e a inclusão perante a esse mesmo Estado capitalista que é o responsável pela manutenção da nossa repressão. Então, eu acho que é sobre esses novos paradigmas, né, que a gente precisa tentar entender também o problema da cooptação ao movimento LGBT, né, o que significa isso, né, porque justamente a ideia de cooptação, né, é, na verdade, um embate incessante entre esse Estado capitalista, né, e as suas promessas de igualdade perante a lei, mas que nunca significaram, né, igualdade perante a vida, das ideias, né, de que uma educação por si mesma poderia combater o preconceito, né, e que uma lei, né, ou inclusive a própria repressão do Estado, né, criminalizando a homofobia, né, ou reprimindo, né, a própria prostituição, poderiam evitar essas violências à comunidade LGBT. E uma perspectiva oposta a essa, né, que nós temos que apresentar, é justamente a confiança na classe trabalhadora para organizada, né, poder impor, através da luta de classes, uma própria saída de ruptura com o sistema capitalista, entendendo, inclusive, que as raízes profundas que legitimam e naturalizam a violência não podem ser justamente o que a gente espera de saída, né, justamente o próprio Estado capitalista. Então, o que eu acho que a gente pode concluir com isso é que a gente não pode deixar nas mãos do Estado capitalista as perspectivas de melhoria de vida, inclusive de emancipação, porque isso, inevitavelmente, vai nos tornando vítimas impotentes, né? Deixa a gente, né, de se ver como um sujeito, né, para arrancar a nossa emancipação à força, né, e acaba, na verdade, almejando, né, simplesmente um reconhecimento que é o Estado que vai nos conceder, né? E eu acho que, por outro lado, também, né, sem uma intervenção consciente nossa dentro do movimento operário para poder enfrentar a ideologia burguesa, né, desmascarar esse mecanismo da burguesia, né, de dividir a classe trabalhadora, mas também sem a gente enfrentar as burocracias sindicais, né, esses sindicatos que se converteram, né, em instrumentos da própria patronal para poder potencializar a exploração, né, e que se utilizam desses preconceitos, inclusive, para poder tentar dividir os trabalhadores e impedir, inclusive, que os próprios trabalhadores possam emergir como sujeito político independente, carregando essas bandeiras, a gente não vai encontrar, de fato, uma alternativa a essa cooptação institucional. Então, essa batalha também contra a cooptação exige da gente também ter uma atuação militante para poder justamente apresentar um movimento operário que possa responder em cada local de trabalho também como garantir a igualdade perante a vida, né? A gente tem um exemplo que eu acho muito interessante de uma fábrica na Argentina, né, chamada Medcraft, que foi justamente uma fábrica que tinha uma companheira trans e que fez a transição, né, ao longo do processo dela de trabalho, e que a patronal foi e disse que ela não podia utilizar o banheiro feminino, que ela não podia usar o nome social, e os trabalhadores, ao entenderem que esse tipo de ação patronal tinha a ver justamente com dividir os próprios trabalhadores, eles se organizaram e garantiram, através de mobilização, que essa trabalhadora pudesse efetivamente utilizar o banheiro e ter o seu crachá com o seu nome autorreconhecido, né? Uma expressão, eu acho que pequena, mas muito clara, da potencialidade que tem os trabalhadores de garantir essa igualdade perante a vida, né? Uma coisa que o Estado mesmo garantindo leis, né, como, por exemplo, a gente tem hoje, né, a criminalização da homofobia, né, o casamento igualitário, ou mesmo o acesso ao SUS, né, para você poder realizar as transformações corporais que você precisa, né, na sua identidade de gênero, não é todo mundo que consegue acessar esse direito, mesmo que ele seja ali garantido, né, num papel molhado das leis burguesas. Então, acho que assim, entender justamente, né, o papel do stalinismo, o papel dessas burocracias, né, o papel de uma série de atores reacionários para impedir essa unidade entre trabalhadores e esse movimento de libertação sexual, isso justamente também ajuda a entender
por que esse movimento de cooptação, né, que existiu, né, desse movimento de libertação sexual, é também um resultado histórico das derrotas da classe trabalhadora a nível internacional. Por que é justamente nesse contexto dessas derrotas e também da AIDS que a burguesia consegue domesticar esse movimento? E eu acho que, em termos práticos, né, esses novos paradigmas da luta pela libertação sexual e toda essa trajetória de avanços contraditórios que a gente veio acompanhando, né, nos últimos anos, né, não dá para a gente comparar a nossa realidade LGBT hoje, né, com o que era na década de 60, também estão marcados por uma dualidade de controle da nossa sexualidade e da identidade de gênero. E eu acho que pensar o Brasil na verdade, uma forma de olhar isso de uma forma bastante emblemática, né? Porque ele revela uma situação mundial, que a Marie, inclusive, comentou, né, que a gente tem cerca de 70 países, né, que mantêm a homossexualidade e a transexualidade como crimes, né, vários, inclusive, com pena de morte, né, ou seja, uma aposta na marginalização direta das nossas identidades, enquanto a gente tem também uma série de outros países que, através dessa cooptação do Estado, se aprovou o reconhecimento e a inclusão das identidades não normativas, né, e acabou justamente também priorizando essa cooptação, né, de inclusão, de uma forma de apresentar um capitalismo que é possível de conviver com a diversidade. E isso serviu, na verdade, justamente para rebaixar também os asseios, né, mais libertários e implementar uma ideia de emancipação através do consumo, né, que é uma ideia muito forte que a gente tem hoje através do Pink Money. Então, o que eu acho interessante de pensar o Brasil, para a gente poder pensar também agora, tendo esse resgate aí feito, né, as contradições que a gente tem para pensar a libertação sexual nos dias de hoje. Porque aqui no Brasil a gente viveu há 4 anos atrás, né, um golpe institucional que teve como um pilar fundamental a Rede Globo, né, utilizando de todas as possíveis formas de manipulação, e também o Supremo Tribunal Federal, né, que não só ajudou no golpe institucional, como também foi um agente importante para a gente ter a ascensão do Bolsonaro na própria presidência, né, que isso se combinou, né, com todo esse golpe, essa ofensiva reacionária, a derrotas fundamentais da classe trabalhadora, como a gente viu a reforma da Previdência, a reforma trabalhista, uma série de ataques, né, como inclusive a terceirização irrestrita, mas, ao mesmo tempo, a gente viu uma maior visibilidade e reconhecimento da comunidade LGBT por esses mesmos órgãos que fizeram o golpe institucional. Né? Então, a mesma Rede Globo que apoiou o golpe e esses ataques, e ajudou, inclusive, o Bolsonaro, né, pelas vias, né, de manipulação, a chegar ao poder, é justamente a mesma Rede Globo que coloca no horário nobre um personagem trans, né, e coloca cada vez mais homens gays, mulheres negras para apresentar os seus jornais como uma forma de apresentar uma representatividade, mas que, na verdade, se combina com um projeto bastante liberal. E eu acho que é justamente essa relação, né, que a gente vê de um bolsonarismo, né, que odeia a nossa identidade, né, que tenta o tempo todo realizar cruzadas contra a ideologia de gênero, né? E aí, ideologia de gênero, a gente tem que entender qualquer questionamento ao binarismo de gênero como parte, né, do que esse governo reacionário entende. Né, toda essa cruzada, né, que relembra os tempos, né, das trevas, né, da Igreja Católica, né, da caça às bruxas, etc., né, que convive justamente com esse multiculturalismo progressista e neoliberal, que apresenta também essa ideia de representatividade, mas que junto com ela carrega todos os ataques em confluência, inclusive, com esses setores mais reacionários. Né? E eu acho que é importante ver, né, que a gente teve, de fato, avanços formais importantes nos últimos anos aqui no Brasil, desde o golpe, inclusive, bastante confluindo com esses outros ataques ao conjunto da classe trabalhadora. A gente teve o reconhecimento da união estável, né, das relações homoafetivas, a equiparação da LGBTfobia aos crimes de racismo, a regulamentação da mudança de nome nos cartórios para as pessoas trans, a jurisprudência de travestis e transexuais poderem ser presas em celas correspondentes ao seu gênero declarado, né? E a gente tem também a recente decisão, agora, esse ano, da derrubada da proibição das LGBTs de poderem doar sangue, né? Que são avanços bastante importantes, mas que estão aí nessas contradições fundamentais que eu tentei expressar, né? Desse pano de fundo, na verdade, dessa convivência entre essa cooptação capitalista, por um lado, da Rede Globo, do STF, né? Que tem também seus próprios prédios autoritários,
e, por lado também, toda essa ofensiva reacionária do Bolsonaro. E que, assim, né, a gente, se for para pensar, são duas vias, né, de repressão sexual, né, uma que quer marginalizar e outra que quer transformar a gente numa fonte de lucro, que se retroalimentam, né, porque justamente quanto mais o Bolsonaro tem discurso homofóbico, mais a Globo se utiliza disso para poder defender, né, as LGBTs até certo ponto, né, e se colocar aí como se fosse, de fato, uma embandeirada na luta pela libertação sexual. Né, até fazem programas como Amor e Sexo, né, e outros tantos aí tentando justamente ocupar esse espaço e também impedir que existam outros questionamentos que passem por fora dessa ordem burguesa. Eu acho que é justamente, né, nesse momento de crise econômica que também a gente entende esse discurso bolsonarista, né, que tenta justamente colocar uma ideia de que os governos anteriores teriam privilegiado, né, os setores marginalizados, né, a comunidade trans, a comunidade LGBT, os negros através da política de cotas e outras tantas absurdidades, né, que o Bolsonaro diz, que seria justamente a ideia de que, ao ter garantido algumas conquistas, né, que também se deram com muita luta, né, não foi nada dado por esses governos, se teria justamente colocado esses direitos em detrimento da população branca, heterossexual e masculina. Né? Ou seja, seria como tentar criar, num setor da classe trabalhadora, né, uma raiva dos setores oprimidos, né, e perpetuar essa divisão justamente, né, com um discurso que sentindo esses ataques econômicos, né, essa crise que a gente está vivendo, né, o desemprego, todos esses efeitos como se fosse um resultado desses pequenos avanços e bastante parciais que a gente teve no último período. Então, acho que essa oposição entre esses valores conservadores, né, que fortaleceu bastante também esse marketing dessas empresas, colocam para a gente pensar esse cenário internacional. Né? E aí, eu acho que a gente tem que sempre apresentar uma visão que não possa cair nem, né, tipo assim, numa falta de um combate sério e profundo ao bolsonarismo, né, e à extrema-direita, mas que também não pode cair na Rede Globo como se ela fosse uma alternativa, né, justamente porque por trás, né, desses discursos demagógicos, o que a gente vê é uma grande unidade, né, nesses ataques históricos à classe trabalhadora que vão perpetuar essa repressão sexual. Então, nós que somos LGBTs e somos socialistas e revolucionários, a gente acredita que a única forma de poder efetivamente garantir a libertação sexual é tendo que destruir o sistema capitalista, né? E destruindo o seu Estado, a sua polícia, né? A subordinação, né, que nós temos hoje em relação à igreja, né? Separando a igreja do Estado, né? Uma série de medidas necessárias, né? Porque a gente sabe que a repressão sexual tem como objetivo essa alienação do trabalho, essa divisão da classe trabalhadora, né, e esse rebaixamento das expectativas que a gente tem para poder submeter cada vez mais a mais exploração, né, a mais marginalidade, etc. Então, eu acho que a gente não pode, então, né, concluir uma outra coisa que não que a emancipação das amplas massas trabalhadoras é incompatível com as empresas capitalistas, né? Que a gente não vai conseguir alcançar isso sem se enfrentar diretamente com toda a estrutura, na verdade, que organiza esse sistema de repressão sexual. Né? E eu acho que para a gente poder concluir, para não me alongar mais, né, porque eu acho que minha fala já está bastante longa, não estou conseguindo controlar o tempo aqui, mas eu queria concluir só com a ideia de que nós temos, hoje em dia, né, nessa luta pela libertação sexual, 3 ideias fundamentais e perspectivas de luta. Né? A gente tem uma primeira ideia, né, que a gente poderia dizer que é uma ideia reformista, né, que o centro da luta é justamente buscar a inserção cada vez maior de pessoas LGBTs em cargos parlamentares, né, apostando justamente numa pressão dos movimentos sociais para que se tenham medidas contrárias à LGBTfobia. Né? Mas isso acaba aceitando, consequentemente, toda essa estrutura da repressão sexual e a própria miséria sexual e acaba colocando a nossa energia, né, a que uma pequena parcela da população possa acessar esses direitos. Então, acho que tem aí uma série de limitações de você pensar nos dias de hoje como garantir justamente, né, esse avanço de direitos, inclusive pela via institucional, sem organizar de fato uma luta nacional contra o Bolsonaro, contra o Mourão, contra os golpistas, né, sem justamente enfrentar esses setores que querem cada vez mais aprofundar esse cenário de repressão que a gente vive.
Uma segunda ideia também, que é muito presente, eu tentei explicar um pouco teoricamente como ela se desenvolveu com a Judith Butler e com o próprio Foucault, que é uma ideia mais pós-moderna, né? Que seria justamente a ideia de centrar a nossa energia nas batalhas culturais, né? Na disputa da linguagem, né? Buscando uma linguagem mais inclusiva, na desconstrução, inclusive no impedimento da repetição de signos que sejam estigmatizantes, que tentem deslegitimar as identidades dissidentes, né? Mas é uma perspectiva também que acaba restringindo os anseios de libertação sexual a um grupo muito pequeno, né, que pode criar esses espaços seguros, né, que pode desenvolver essa linguagem mais inclusiva e que acaba, na verdade, se voltando bastante a mudanças individuais e que são bastante subjetivas em ciclos, né, em círculos, né, de pessoas, geralmente mais de classe média e também universitários, né? E qual é a perspectiva, então, do marxismo revolucionário, né? Acho que, na nossa opinião, a única perspectiva realmente realista é aquela que vai se destinar a tratar o problema de milhões de pessoas que estão castradas da sua sexualidade, né? De poder construir a sua identidade de gênero de forma livre devido a essa repressão que a gente está debatendo aqui hoje, né? E que também tem que justamente pensar essa contradição, né, da exploração do trabalho, que cada vez mais está submetido, né, a 12, 14 horas de trabalho, como a gente vê os entregadores de aplicativo, como a gente vê o trabalho uberizado, né, as domésticas, inclusive, que agora também estão em aplicativo, e também, ao ter esse nível de exploração do trabalho, estão cada vez mais impossibilitadas de poder satisfazer o seu prazer e compartilhar o prazer, né? Então, uma perspectiva de transformação global da política, da economia e da cultura, ela exige, na verdade, a gente entender uma revolução social como uma condição assim fundamental, né, para a gente poder pensar a nossa libertação sexual, porque a gente não vai conseguir fazer isso sem poder justamente libertar a sexualidade da obrigação da reprodução, dessa alienação do trabalho que a gente está debatendo e das inexistentes condições materiais para desenvolver isso, né? Tem a lógica permanentista da revolução, né, que é como a gente compreende, né, o marxismo revolucionário da nossa época, né, através do que o Trotsky, né, o dirigente da Revolução Russa, né, elaborou na sua teoria da revolução permanente, que é justamente pensar, né, uma compreensão da luta contra o patriarcado e também contra toda forma de repressão sexual e também do racismo, né, que é uma luta que tem que começar justamente numa combinação dessa luta contra cada opressão, mas também contra a dominação capitalista, para a gente poder realmente triunfar novas bases de uma economia que não seja voltada ao lucro e nem à acumulação e nem à propriedade privada, mas sim, na verdade, numa nova base de um trabalho, né, que seja baseada numa democracia, de fato, né, numa propriedade comum dos meios de produção, nessa livre expressão da sexualidade, né, sem essas barreiras impostas por uma sociedade que está dividida em classes. E eu acho também que não é possível, né, a gente abandonar as questões materiais concretas, né, que o capitalismo se utiliza e se apoia para perpetuar as opressões, né, e achar que vamos encontrar uma saída inovadora sem considerar justamente esses mecanismos concretos, né, como a própria polícia, né, que extermina a juventude negra de conjunto, mas também tem um papel fundamental na repressão sexual, né? E eu acho que é dessa necessidade concreta, né, de manter essa divisão da humanidade em classes sociais que se faz necessário também essa manutenção da hereditariedade, da propriedade privada e da família, que são essas bases capitalistas que impedem a gente pensar qualquer tipo de emancipação sexual por fora de uma revolução socialista no nosso país e no mundo. E a teoria da revolução permanente, ela não visa simplesmente a planificação da economia e, ao ter liberado todas essas instituições, todos esses mecanismos capitalistas, achando que isso vai em si resolver, né, o problema da repressão sexual. Mas é justamente uma compreensão, né, do desenvolvimento de uma revolução dentro da própria revolução, né, de conquistar uma economia, né, que dê bases a essa planificação da sociedade, né, que coloque um fim à divisão de classes sociais, que garanta as condições materiais, políticas e culturais para desenvolver isso, que a gente consegue pensar de fato como desenvolver toda a potencialidade humana, inclusive no tema da sexualidade. E eu acho que para a gente pensar isso, a gente tem que refletir, então, quais são as tarefas dos revolucionários hoje, né? Porque na ordem do dia é urgente a gente pensar, então,
qual é a ferramenta necessária para poder fazer com que cada batalha que a gente trava no nosso cotidiano, né, por justiça pelos assassinatos que a gente tem à comunidade LGBT, né, para garantir cotas trans nas universidades, para garantir, inclusive, o nosso direito ao acesso, né, a diversas leis que a gente não consegue acessar, como o próprio casamento igualitário, né, ou seja, uma série de direitos civis que a gente também está na linha de frente para poder arrancar. Né, mas de como ter uma ferramenta, né, um partido revolucionário que possa justamente conectar cada uma dessas batalhas para a gente poder justamente fazer avançar essa perspectiva revolucionária. Né, que cada batalha como essa, né, sirva para ser uma ponte, né, e um estímulo para a gente conseguir avançar cada vez mais dentro, inclusive, do movimento LGBT, mas também do movimento operário, por essa perspectiva de libertação. E eu acho que isso é muito profundo, porque a gente precisa ter uma estratégia que realmente consiga compreender a revolução como um ponto de partida para a gente poder justamente não cair nos mesmos problemas da Revolução Russa, que depois acabou se degenerando, e os grandes, né, sonhos que estavam colocados, né, que a Marie expressou bastante, né, dos efervescentes debates que tinham em torno da sexualidade e da sua potencial libertação, né, não retrocedam justamente, né, não se limitem justamente aos problemas de ter uma revolução isolada que não pensa justamente como avança num sentido mais internacionalista. E eu acho que esse é uma forma de encarar o problema da libertação sexual também de um ponto de vista internacionalista, porque nós não queremos se contentar, né, a pensar a emancipação sexual, né, das LGBTs, né, e da classe trabalhadora brasileira e conviver, né, com a realidade de 70 países que ainda criminalizam a gente. Por isso que eu acho que a ideia de internacionalismo também, que é um dos traços da Revolução Permanente, e é um dos traços do marxismo, né, desde, né, do Manifesto Comunista, né, desde dos pequenos passos, né, que foram dados ali para surgir essa teoria revolucionária, é fundamental e também está ligada com a nossa trajetória de luta pela emancipação sexual. Eu acho que levar à frente essas tarefas, né, exige não somente pensar a construção de partido revolucionário, mas quais são as tarefas desse partido, né? Porque a gente também tem que pensar que parte também de pensar uma revolução social e de pensar uma emancipação da humanidade tem a ver também com uma ideia de que nós não queremos simplesmente, né, fazer reformas, né? Não queremos simplesmente transformar uma ou outra coisa do Estado. Mas justamente a gente precisa de um partido que vai estimular as LGBTs e as mulheres ao lado dos homens trabalhadores e também de todos os gêneros, né, que não se limitam ao binarismo imposto, e de todas as cores de pessoas possíveis, para que elas possam justamente exercer a sua verdadeira força através da auto-organização. Né, através justamente de uma ideia que, se a gente está organizado pela nossa força produtiva, né, em cada local de trabalho, em cada local de estudo, em cada escola, em cada universidade, a gente pode criar o germe, né, nessa nova sociedade, né, porque é através justamente da alta de classes, da alta atividade das massas, que a gente pode justamente chocar a consciência atrasada dos setores que ainda sofrem essa ideologia burguesa, que ainda carregam consigo esses preconceitos do capitalismo, do patriarcado, e forjar uma nova sociedade socialista. É justamente através de uma atuação bastante consciente, né, que a gente vai ter que gerar um desejo íntimo e individual de cultura e de progresso para poder investir também nessa transformação cultural que a gente quer fazer. Ou seja, essa transformação cultural, em grande parte, depende também de ter justamente o avanço da luta de classes e uma alta atividade que permita à classe trabalhadora e todos os setores oprimidos a se colocarem como sujeitos de intervir, de atuar conscientemente para poder ter esse avanço cultural, né, nesse combate, não só no sentido econômico, mas no sentido da vida concreta. Né? E num país governado pelo bolsonarismo seria ridículo a gente pensar, né, que a gente vai poder avançar nessas conquistas, né, somente através de propor leis ou conseguir pressionar através dos movimentos sociais, né, esse tipo de questões. Por isso que eu acho que a ideia que eu queria transmitir aqui é que chega hoje em dia a ser ridículo quando a gente olha para toda essa história do movimento LGBT, para toda essa história do marxismo revolucionário e toda a contribuição que foi dada para poder pensar como, de fato, organizar um plano consciente de superação da repressão sexual, né, e da repressão à nossa identidade de gênero,
todas as alternativas que se colocam a qualquer tipo de revolução cultural por fora de justamente questionar as bases materiais da desigualdade, ou então também as medidas que acham que é possível, dentro do próprio sistema capitalista, a gente encontrar qualquer forma de emancipação social. E com isso, na verdade, eu termino aqui a fala. Eu queria agradecer de novo, né, o convite de estar aqui no seminário, convidar também todo mundo que está participando do seminário, né, que participou também dos outros encontros, a poder também conhecer o movimento revolucionário de trabalhadores, poder conhecer também as ideias que a gente vem levantando, porque justamente é dessa perspectiva que nós temos de poder justamente construir hoje no Brasil e também no mundo uma organização revolucionária que possa ter uma luta implacável pela libertação sexual do conjunto da humanidade, sem ter nenhum medo de dizer justamente que nós defendemos essa trajetória e essa perspectiva revolucionária para poder emancipar as LGBTs. Então, é isso.